Quero saber da carta do Barroso. Aliás, discutimos aqui nos bastidores e a Gabi vai trazer a carta na íntegra, porque a gente tem tratado dessas questões de extrema importância para o Brasil de uma maneira muito rasa, às vezes, deixando escapar pontos da fala destes ilustres que não podem escapar. Então, nós pedimos para a Gabi, embora seja um pouco extensa, para que ela leia na íntegra a carta de Luiz Roberto Barroso. Manda ver, Gabi. Obrigada, Pitoli. Antes de ler na íntegra, vou trazer aqui uma contextualização pela CNN Brasil. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, quebrou o silêncio neste domingo e se manifestou numa carta intitulada Em Defesa da Constituição, da Democracia e da Justiça, sobre a taxação de 50% ao Brasil, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesse momento, vamos ler a carta na íntegra. Em Defesa da Constituição, da Democracia e da Justiça, por Luiz Roberto Barroso. Em 9 de julho último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Cabia ao Executivo e, particularmente, à diplomacia, não ao Judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos. Passada a reação inicial, considero de meu dever, como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal. As diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim. Mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A oposição e a alternância no poder são da essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade. Para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo, segue uma descrição factual e objetiva da realidade. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Não se deve desconsiderar a importância dessa conquista, num país que viveu, ao longo da história, sucessivas quebras da legalidade constitucional em épocas diversas. Essas rupturas ou tentativas de ruptura institucional incluem, apenas nos últimos 90 anos, a intentona comunista de 1935, o golpe do Estado Novo de 1937, a destituição de Getúlio Vargas em 1945, o contragolpe preventivo do Marechal Lott em 1955, a destituição de João Goulart em 1964, o Ato Institucional número 5 em 1968, o impedimento à posse de Pedro Aleixo e a outorga de uma nova Constituição em 1969, os anos de chumbo até 1973 e o fechamento do Congresso por Geisel em 1977. Levamos muito tempo para superar os ciclos do atraso. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração, mas não foram poucas as ameaças. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. E, de acordo com denúncia do Procurador-Geral da República, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice e um ministro do Supremo.
Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso, por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito, observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as fases do julgamento. Sessões públicas, transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e pela sociedade. O julgamento ainda está em curso. A denúncia da Procuradoria da República foi aceita, como de praxe em processos penais em qualquer instância, com base em indícios sérios de crime. Advogados experientes e qualificados ofereceram um contraditório. Há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outros elementos que visam documentar os fatos. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos, assim como funciona o Estado Democrático de Direito. Para quem não viveu uma ditadura ou não a tem na memória, vale relembrar. Ali sim havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje não se percebe que ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os poderes numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas, que se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Ao lado das outras instituições, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado com sucesso os 3 grandes papéis que lhe cabem: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado Democrático de Direito e proteger os direitos fundamentais. Por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente, sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Entre outras decisões, declarou inconstitucionais a antiga lei de imprensa, editada no regime militar, as normas eleitorais que restringem o humor e as críticas a agentes políticos durante as eleições, bem como as que proibiam a divulgação de biografias não autorizadas. Mais recentemente, assegurou proteção especial a jornalistas contra tentativas de assédio pela via judicial. Chamado a decidir casos concretos envolvendo as plataformas digitais, o STF produziu solução moderada, menos rigorosa que a regulação europeia, preservando a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de empresa e os valores constitucionais. Escapando dos extremos, demos um dos tratamentos mais avançados do mundo ao tema. Conteúdos veiculando crimes em geral devem ser removidos por notificação privada. Certos conteúdos envolvendo crimes graves, como pornografia infantil e terrorismo, devem ser evitados pelos próprios algoritmos. E tudo mais dependerá de ordem judicial, inclusive no caso de crimes contra a honra. É nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça. Como as demais instituições do país, o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Esta é a carta do ministro Barroso Piton. Muito obrigado, Gabi. Olavo, Walter, são vários os pontos. A gente pode estender o programa hoje até 4 da tarde, se vocês quiserem. A gente vai frase a frase, derrubando as narrativas. Mas de cara, eu já vou lhe dizer, Olavo, eu prefiro o Barroso cantando. Quando disse que deixei de te amar. Porque é muito melhor Barroso cantando do que redigindo uma carta porcaria como essa. Me perdoe, porque é tanta historinha para boi dormir, mas é tanta mentira, né? Por exemplo, quando ele começa a usar termos de compreensão imprecisa. Olha o cara aí jogando, né? Por exemplo, cabia, ele conjuga o verbo no futuro do pretérito, dizendo a diplomacia não fez, então o judiciário vai fazer de novo. Para aqueles que torcem a verdade, falando de alternância de poder, 40 anos de estabilidade institucional. Só o que é crime está sendo combatido. Mas opinião virou crime, Barroso? Quando ele diz, no recorte nessa linha do tempo, de 1985 para cá, tudo só acontece a partir de 2019. Não tem saque do mensalão, não tem o saque do petrolão, não tem Lava Jato, ou seja, é o Barroso
o cantor Barroso. Eu prefiro ele cantando, né? Podia seguir os passos do primo, o Ari. Lembra do Ari? Ari Barroso? Podia seguir os passos do primo, porque eu vou dizer, como presidente da Suprema Corte, uma carta como essa era melhor passar sem essa, hein, Olavo? Eu vou me arriscar aqui com o perdão do Walter, que é um profundo conhecedor da história francesa, mas é atribuído a Maria Antonieta Pittoli, amigo ouvinte, uma dissensão entre a visão de Maria Antonieta da sociedade na época com aquilo que o povo vivia. Deslumbrada. Deslumbrada. O povo tem fome. O povo não Maria tem... Janja Antonieta devia ser o nome dela. Possivelmente, cara. Se não der pão, não tem pão de jabuticaba, né? Se não tem pão, de brioche, que era um pão mais elaborado, vamos colocar assim. Há uma dissensão, uma distância entre o que o ministro Barroso fala, coloca nessa carta expressa, e a realidade da população, mas quilômetros de distância, se não todo um universo de distância. Pittoli, peraí, falsas acusações de fraude eleitoral. Nós não podemos questionar, amigo ouvinte. Você sabe que nós não podemos. Mas eu posso olhar para frente e pedir voto impresso e contagem pública dos votos. Para frente pode, agora questionar não pode. Não significa que o ano que vem nós não poderemos questionar. E isso é censura. Agora, quando ele vem assim dizer, olha, crime de ameaça da vida e integridade física de ministros, isso não foi julgado ainda. E nem comprovado. É que ele coloca como um fato. Se não foi julgado, como o Pittoli bem colocou, não foi comprovado. Mas ele já coloca como um fato. São juízes que antecipadamente dão seus votos e fazem seus julgamentos. Essa carta é um absurdo. É um absurdo. Mas, amigo ouvinte, essa carta tem um valor gigantesco. Ela serve para nós entendermos o recorte da visão de mundo do Barroso, que é totalmente dissociado da realidade. Walter, quero te ouvir sobre a cartinha do Barroso. Eu vou começar pela essa última frase do Olavo, né? Serve para nós compreendermos a psique. Eu não diria o seguinte do adversário, porque adversário em termos de democracia é o comum, mas hoje do inimigo. Porque está sendo aplicado contra nós o que um autor, jurista, Günther, agora não me vem o nome dele, alemão, trata como o direito penal do inimigo. Vocês vejam o seguinte, vou tentar de novo fazer uma análise psíquica do que está acontecendo do lado de lá. O que nós estamos vivendo é uma espécie de vingança por 1964. Por incrível que pareça, depois de anistia, de eleições e tudo mais, é isso que passa pela cabeça desse pessoal. Inclusive por gerações que foram adestradas nesse sentido. Então se estabeleceu uma vingança histórica. Porque o presidente e o nosso lado político, por mais de uma vez, buscaram falar a sua verdade, de que em 1964 o Brasil estava dividido em duas perspectivas, que o mundo era bipolar, que nós caminharíamos ou para um modelo comunista ou para o que acabou acontecendo aqui, com todos os equívocos e erros dos militares nesse período, porque nós não vivemos de fato um capitalismo como deveria ser, senão que um capitalismo de Estado. Em vários momentos se fez essa defesa e hoje, na verdade, o que está se pagando é por isso. Essa carta, Pittoli, a tua sugestão de a gente pegar essa carta e fazer, decupar essa carta, ir até às 4 da tarde, lendo parágrafo por parágrafo e trazendo aqui todos os comentaristas da Auriverde, é fantástica. A gente precisa, além disso, como disse o Olavo aí, colocar numa moldura essa carta, porque ela é o libelo acusatório de tudo isso que nós estamos passando. Quem é que acredita em julgamento justo e imparcial? Como é que a gente pode atribuir essa história de atentar um plano para matar o presidente, o vice-presidente e o ministro do STF? Vão atribuir isso a Bolsonaro, como estão fazendo? Quer dizer, um maluco lá num determinado momento escreve um troço, um outro faz
um plano absurdo, doido de explodir um aeroporto, ou seja lá o que for, e aí se atribui tudo ao presidente. Mas se for nessa linha, nós podemos atribuir tudo ao próprio STF. Porque, na verdade, a origem, o mal e a tensão social que se estabeleceu no Brasil foi exatamente a reabilitação do Lula por um juiz que tinha sido nomeado pelo lado político do Lula, pela sua sucessora, hoje presidente do Banco dos BRICS. Né? Quem é que nomeou o ministro que reabilitou o Lula? E poderia, do ponto de vista da imparcialidade do juiz, aquele juiz ter julgado aquele caso? Como se pode esses juízes hoje estarem julgando este? Olha, eu lamento que a advocacia brasileira, e é um dos parágrafos que ele escreveu aí, das frases, tenha que estar se submetendo a isso hoje, Olavo, Pitoli, os nossos ouvintes aqui. Eu lamento, porque, na verdade, a advocacia brasileira tá sendo humilhada a servir de coadjuvante para um processo cujo deslinde a gente já sabe, para dar um verniz de ilegalidade a uma coisa que é totalmente cheia de nulidades, cheia de clássicas nulidades. O que a gente assistiu ao longo desses últimos 3 anos, seja no episódio do aeroporto de Roma, seja no episódio das buscas e apreensões, seja no episódio daquele que daqui a poucos minutos vai estar aqui o Dr. Chiquini falando da prisão do Felipe, da prisão do Felipe Martins, ou da solitária imposta, ou da delação, tudo isso alicerçado em cima de uma delação, e, de novo, na literatura clássica do direito brasileiro e do direito ocidental, eu diria, é uma prova podre, né? Pegar o cara e colocar e ameaçar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos de prisão, estabelecer confisco, tirar como fizeram com o ex-ajudante de ordens, até que confessasse. Quer dizer, tudo isso atenta contra a dignidade da verdade, Pitoli. E eu diria o seguinte, é o espírito de Simão Bacamarte, que ora e vez preside as manifestações dos juízes da Suprema Corte. Uma hora incorpora num, outra hora incorpora no outro. Simão Bacamarte é aquele personagem do Machado de Assis, do alienista, que acusava todos os outros de serem loucos e foi internando as pessoas, quando no final das contas se descobriu que o louco era ele. O grande problema é que o Simão Bacamarte tinha, naquele momento, a autoridade da caneta. Ele era a autoridade médica, ele podia arbitrar quem era o louco, e aí colocava as pessoas no hospício. E é esse o problema que nós estamos vivendo hoje. Eles podem dizer que o louco é o Pitoli, que o louco é o Olavo, que o louco é o Walter, que é o racista, que é o antidemocrático, que é isso e que é aquilo, e nós temos que ficar quietos e nós temos que nos submeter a uma violência de um suposto devido processo legal, onde, entre outras partes que tomam parte, com perdão da redundância, nesse absurdo, está o próprio Ministério Público. Então as instituições brasileiras foram tomadas e nós precisamos continuar reagindo a isso e falando e ter o direito de falar a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. E por uma verdade se luta e, se for necessário, se morre, gente.